mente conturbada, se a gente tiver com a mente acelerada, nem o próprio Senhor Jesus nós conseguimos ouvir. Então, a gente precisa começar a pensar na nossa saúde como um todo. Tem uma parte, né, ali, eu não vou saber exatamente qual o versículo, mas que Paulo fala, né? Desejo que tudo te vá bem. Irmãs, é tudo. Tem horas na nossa vida que não adianta ter o dinheiro. Tem horas na nossa vida que não adianta a gente ter o emprego, não adianta ter o casamento, se na nossa cabeça as coisas não estão organizadas. Lógico que a gente quer uma condição financeira razoável, mas eu tenho certeza que alguma de vocês já passou por alguma situação de estar tudo bem, não tem nem algum motivo específico para orar, mas a cabeça, só a misericórdia. E é aí também que o inimigo age. E aí eu quero trazer para as irmãs uma palavra que eu orei ao Senhor, pedi para Deus, porque como eu orei hoje também, irmãs, eu quero ser resposta de oração aqui. Porque eu sei muito bem o que você é orar e falar, Senhor, pelo amor de Deus, fala comigo. Senhor, por favor, fala comigo. Não deixe esse culto acabar sem falar comigo. Então eu quero ser a resposta que você tanto pediu a Deus. E aí eu trouxe aqui, irmãs, uma ajudinha minha aqui, que eu estava orando ao Senhor em casa. Quero ler com vocês o tema da nossa ministração de hoje, que é em João 12. Vou pedir para as irmãs abrirem a Bíblia. Vamos lá? Pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, em Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que dali lançava. Disse, pois, Jesus: deixa-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Amém. Então aqui, irmãs, nessa parte a gente pode tirar muitas lições, mas a gente vai ficar com o perfume. E o que é o perfume? Perfume é um cheiro muito gostoso, né, que a gente passa. E ninguém passa perfume para ninguém sentir. A gente passa perfume para todo mundo sentir. E olha que interessante, né? Meu marido hoje falou que... Não hoje, né? Hoje eu perguntei para ele mais detalhes, mas geralmente ele fala assim, ele cheira o cangote, fala assim que eu tô com cheiro de quando a gente se conheceu há 14 anos atrás. Aí eu fui procurar entender que cheiro é esse? Ele falou, não sei explicar, mas é um cheiro muito bom. É um cheiro natural, mas um cheiro muito bom. Eu falei, que bom, né? Por quê? Porque o cheiro, ele é algo muito importante. E a gente passa principalmente nas ocasiões especiais, né? Tem gente que passa um perfuminho para ficar em casa, mas é raro, porque, né, nem sempre é um produto barato. E muitas pessoas são reconhecidas pelo seu cheiro. Alguém conhece alguém que tem um perfume muito marcante? E quando essa pessoa muda de perfume, a gente nota. Pode ser até um perfume mais gostoso, mas a gente nota, né? E aqui para nós, irmãs, o que é o perfume? O perfume é o nosso comportamento.
Quando a gente fala de perfume, a gente fala de uma marca pessoal. Quando a gente fala o cheiro de Cristo, é a marca de Cristo. Quando a gente fala de um perfume caro, de um perfume importante, de um perfume que não se usa em qualquer situação, a gente está falando do nosso comportamento. E o nosso comportamento, a nossa marca através das nossas ações, podem mudar conforme o tempo. Às vezes para melhor e, infelizmente, às vezes para pior, né? Mas continua sendo uma marca nossa. Tem uma pessoa que eu amo muito, que é a minha avó, que ela já passou para o Senhor há aproximadamente uns 6 anos, né, mãe? E minha avó, ela tinha uma marca, ela fazia coxinha, mas a coxinha da minha avó é um negócio, irmãs, de outro mundo, é um negócio assim muito maravilhoso. E ela doava muito na igreja para a cantina, e ela doava para a nossa igreja e para a nossa sede. E ela fazia isso com muito carinho, muito amor, muita organização. Todo mundo sabia que minha avó era a gedida da coxinha. Só que não era só a coxinha que era o cheiro dela, era a dedicação. Então, hoje, 6 anos depois que ela não está mais com a gente, e já faz um bom tempo que ela não fazia por conta da saúde, ela ainda era reconhecida pela dedicação que ela tinha na obra do Senhor. Então, o cheiro da minha avó é a dedicação na obra do Senhor. E nós temos que cuidar do nosso cheiro, do nosso perfume, porque na Bíblia a gente vê também que o Senhor Jesus, ele está lá em cima, aguardando o perfume soar, chegar nas suas narinas. Então, nós está muito gostoso aqui, está muito maravilhoso aqui, só que se a gente não levar toda essa graça, toda essa glória lá para fora, para o nosso dia a dia, irmãs, não vou falar que de nada vale, mas de pouco vale. Porque a gente não passa todos os dias na casa do Senhor. É o desejo, como diz o salmista, né? Mas a gente passa a maior parte do tempo no nosso trabalho, a maior parte do tempo na nossa casa, e 2 horinhas a gente vem aqui no domingo. Então, se a gente não cuidar do nosso comportamento, se a gente não cuidar do nosso cheiro, a gente vai feder. E não é esse o cheiro de Cristo na nossa vida, né? E aí, o que são os nossos comportamentos? Comportamentos são ações semiautomáticas motivadas pela forma que a gente entende o ambiente. Então, eu cheguei por volta de 20 para 6. Quando eu cheguei, eu fui muito bem recebida, mas muito bem recebida. E a partir da forma que eu fui recebida, eu devolvo, né? Apesar de ser muito educada, a filha da Edna, mas a gente dá uma intensidade maior ou uma intensidade menor, dependendo do que a gente recebe, né? Não é nem por falta de educação, mas se não tem aquela coisa expansiva, você fica menos, né? Agora, se tem aquele abraço, aquela coisa, você fica até mais cheio, né? Então, o nosso comportamento, ele é de acordo com o nosso ambiente, mas começa quando a gente é lá pequenininha, quando a gente nasce e a gente começa, né? Certamente alguém já teve essa experiência. Põe o dedo na mão do bebê, ele agarra, né? Mas esse é um comportamento involuntário. E aí a gente vai ensinando para essa criança, a gente vai reforçando esse comportamento. Deu um sorriso, a gente faz uma festa, né? Andou, deu meio passo, a gente faz outra festa. E toda essa festa que a gente faz, a gente está reforçando a criança que aquele comportamento é o ideal. Agora, quando ela faz uma coisa que a gente não gosta, que a gente não quer que ela aprenda, a gente faz o quê? Dá um tapa na fralda. Ou faz uma cara feia. Por quê? Porque a gente quer mostrar para ela que aquele comportamento não é o ideal. E a criança vai crescendo. Chega na adolescência, a gente está cheia de coragem. Não sei vocês, mas eu era muito corajosa quando eu era adolescente, né? A gente não mede muito as consequências. E aí chega na vida adulta, a gente começa a fazer uma conta, né? Nem tudo dá pra gente fazer. E aí eu vou dar um exemplo. A mesma coisa pode acontecer aqui no nosso meio. A gente passa da paz do Senhor, a irmã não responde. Tem gente que fala também, não vou dar mais a paz, né? Por quê? Porque o comportamento da outra, que a gente não sabe o porquê,
motivou você a pensar dessa forma. Então, o nosso comportamento, ele é aprendido e motivado pelo lugar que a gente está. E é importante a gente se perceber, porque muitas vezes, mesmo motivado pelo nosso ambiente, é um comportamento errado. É um comportamento que não agrada a Deus. Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão, se encher do poder de Deus, mas observar o nosso comportamento frente às adversidades. Porque muitas vezes o nosso comportamento é o que está afastando a gente de Deus. Por mais que a gente quer muito Deus, o nosso comportamento está afastando a gente da bênção que o próprio Senhor já deu para a gente. E a gente ainda não tomou posse. Então, quando a gente começa a se observar, porque, irmãs, eu creio sim em milagre, e eu creio em milagre instantâneo. Mas o que a gente tem visto é que o processo de libertação depende muito da nossa renúncia, e renúncia é um comportamento. Deixar de estar em lugares que não agradam ao Senhor para estar aqui é um comportamento. E não estar aqui para estar em lugares que não agradam ao Senhor é um comportamento. Então a gente precisa fazer essa autoanálise. Aliás, na ceia, né? A gente é motivado a fazer a nossa autoanálise. O que eu estou fazendo? O que eu não estou fazendo para o Senhor? Até mesmo para que a gente possa pedir um perdão, e um perdão sincero. Porque a gente não pode falar, Senhor, me perdoa de tudo. De tudo o quê? Você vai deixar de fazer o que você está pedindo perdão? A gente tem que falar, Senhor, me perdoa disso, me perdoa daquilo, me dá força para que eu não faça o que não está no seu querer. Então a gente precisa fazer essa autoavaliação para que a gente possa estar na presença de Deus de uma forma íntegra. E aí quando a gente fala assim, né? Só Deus pode me julgar. Irmãs, era pra gente ter mais medo do que coragem de falar um negócio desse, né? Por quê? Porque o Senhor, Ele nos conhece. E realmente, só Ele pode nos julgar. Mas o Senhor, Ele é o nosso sustento. O Senhor é o que dá as condições pra gente mudar, pra gente se aproximar cada vez mais dEle. Então, de fato, só Deus pode me julgar. Mas quando Ele nos julgar, que seja para nossa mudança, que seja para que a gente possa se aproximar dele, e que pode ser também que ele pode usar uma outra pessoa para falar o julgamento dele. Então é importante nós estarmos atentas, né? Então eu trouxe aqui para vocês sobre da onde vem o nosso comportamento, que no caso aqui é o perfume. É o perfume que nós queremos exalar. Hoje eu quero exalar um bom perfume, mas para isso não basta querer. A gente tem que descer na presença do Senhor. A gente tem que perguntar, Senhor, me sonda. Porque a sonda, o que é a sonda? A sonda é um detector de problema. Quando a gente ora e fala, Senhor, sonda-me. Senhor, faz um scanner aí, passa de cima para baixo, de baixo para cima e mostra aonde eu preciso melhorar. Porque só passar a sonda não resolve. É a mesma coisa, faz um hemograma, tá tudo errado e você vai para casa e fala, tá bom, meu exame deu errado, mas tá tudo bem. Tá tudo bem? Para que a gente faz o exame? Justamente para a gente ver o que a gente pode melhorar na nossa alimentação, no nosso comportamento, na atividade física. Então, que a gente possa estar aberto para que, se realmente só Deus possa nos julgar, que Ele realmente nos julgue, mostre onde está errado e que nós possamos nos aperfeiçoar durante a nossa caminhada até a volta de Cristo, que está próxima. Está bem próxima. E eu quero subir, né? Então, irmãs, diante disso, como eu disse, é algo um pouquinho diferente. Vocês têm um papelzinho aí para vocês. Eu queria que vocês fizessem um exercício de autoavaliação. Porque eu gosto de trazer algo para a gente escrever. Porque nesses eventos a gente vem com o coração aberto, sim. Mas do dia a dia a gente até esquece o que foi falado. Vai chegar daqui 2, 3 meses, a gente fala, nossa, aquele dia teve uma palavra assim, assim, assado. Mas quando a gente começa a se autoavaliar naquele momento, escreve um lembretezinho
Isso ajuda a gente a melhorar a cada momento. Por isso que é muito bom, né, no dia da doutrina, no dia do domingo, a gente trazer um caderninho, sim, para a gente anotar o que o Senhor falou para nos ajudar na semana. Então, eu queria que vocês fizessem esse exercício aí agora, escrevesse. O que vocês acham que tá bom? E o que vocês acham que precisa melhorar? Aonde o Senhor precisa trabalhar na nossa vida? E aí, irmãs, o trabalhar do Senhor não é mágica. Não é você acorda dorme mais ou menos e acorda como se tudo tivesse resolvido. O trabalhar do Senhor é o Espírito Santo falando, aqui não. É o Espírito Santo falando, aqui você errou. Vai lá e pede perdão. E não é fácil, né, irmãs? Pedir perdão, né? Porque é pedir perdão e ouvir a resposta do outro. Não é pedir perdão e falar, mas você piriri, parará, poró, né? Então, aonde você acha que você precisa melhorar? Aonde você acha que Deus já está te usando? Porque é importante a gente pensar também aonde já está mais ou menos, né? Aonde já está bom. Porque aí a gente pode utilizar o que está bom para melhorar o que não está tão bom. E aí, o que norteia as nossas decisões e o nosso comportamento? São os nossos valores, né? E o que são valores? Vocês já pararam para pensar quais são os seus valores? Eu busco isso diariamente, é porque eu trabalho com isso também. E aí eu utilizo as ferramentas para mim também. Quais são os nossos valores? Os nossos valores são os valores de Cristo? Vocês já pararam para pensar? Se a forma como você guia a sua vida, ela está pautada como o Senhor Jesus gostaria, como o Senhor Jesus nos ensina? Ou a sua personalidade é muito forte? Ou você é aquela pessoa muito brava que não deixa ninguém te corrigir e fala o quê? Eu nasci assim. E eu vou morrer assim. Quem quiser que me aceite. Irmã, esse negócio é muito forte, né? Então é importante que a gente faça esse exercício. Não ouvir a palavra e sair como se tivesse tudo resolvido. Ouvir a palavra, assim como João falou, né? A sua palavra é doce ao engolir. E quando cai, pesa. Por quê? Porque a gente precisa tomar decisões pautadas no que o Senhor quer para nós. E aí eu queria que vocês pensassem, né? Sobre o que vocês querem ser lembradas. Porque tanto na Bíblia, como pessoas que já morreram, que não estão aqui mais com a gente, elas cometeram atos que não foram tão bonitos. Certamente alguma delas deixou de pagar uma conta. Alguma delas respondeu atravessado alguém. Outras pode ter acordado meio mal-humorada, né? Mas a gente tem que pensar quais são os comportamentos que a gente quer deixar para a eternidade. Porque, irmãs, pensem comigo. Essa mulher que a gente está falando, que jogou o perfume nos pés do Senhor, enxugou com seus cabelos, será que ela tinha ideia que alguém, depois de mais de 2000 anos, ia falar sobre ela? Será que ela pensou, eu vou fazer isso agora, porque daqui 2000 anos a Amy vai estar numa igreja e ela vai falar sobre mim. Então, deixa eu fazer um negócio aqui bem bonito, bem emocionante. Não. Geralmente, quando a gente faz coisas muito grandes e sem pensar, porque ela pode ter até planejado assim, vou deixar esse perfume aqui quando Jesus chegar. Mas ela não tinha aquela ideia. E muitas vezes somos nós, a gente não acredita que o que a gente fez aqui agora, outras pessoas vão lembrar da gente pegar esse exemplo. A gente não imagina que o que a gente faz hoje tem impacto na eternidade. A gente quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu aqui?
Só que, irmãs, para ir para o céu aqui, agora, hoje, você tem todo um planejamento. Não é só querer. Então a gente tem que pensar o que a gente está fazendo hoje para que a gente mereça o nosso nome no livro da vida e para que quando o Senhor Jesus vier tocar a trombeta, a gente vá. Então a gente tem que pensar no que a gente está fazendo que vai ressoar pela eternidade. A única pessoa ali que sabia o que aconteceria era Jesus. Nem Lázaro, que foi ressuscitado, sabia que tudo aquilo seria falado por muitos e muitos anos e que serviria para acrescentar a fé das pessoas, né? Então, o nosso comportamento, ele reverbera pelo tempo. Queria que vocês repetissem isso comigo. O nosso comportamento reverbera pelo tempo. Mais uma vez. O nosso comportamento reverbera pelo tempo. Então, o que a gente faz hoje não pode ser, o que a gente fala não pode ser da boca para fora. O que a gente faz não pode ser de qualquer jeito. Se o Senhor Jesus pediu para você dar um abraço a alguém, dá esse abraço, porque esse abraço é importante. Se o Senhor Jesus pediu para você falar algo para alguém, fala, porque é importante. Se o Senhor Jesus falar, não fala, porque isso vai ressoar pelo tempo. Irmãs, para a honra e glória do Senhor Jesus, que eu agradeço muito. Eu ouvi muitas palavras boas na minha infância. Graças a Deus. Mas o que eu atendo de pessoas que ouviram palavras ruins, palavras que muitas vezes é dita assim, sem compromisso algum, palavras que pode parecer cultural. Lá na minha cidade a gente fala desse jeito mesmo. Mas que a pessoa guarda no coração e leva isso para a vida. E esse é o perfume que ela inspirou e que moldou o comportamento dela. Irmãs, isso é muito forte, isso é muito profundo. Porque muitas pessoas têm suas vidas marcadas na vida adulta por coisas que falaram há 20, 30, 40, 50 anos atrás. E essa pessoa que falou talvez nem saiba o que falou, nem pensou o que falou. Então isso é muito forte, irmãs. Por isso que é importante a gente observar o meu comportamento. Ele tem a ver com o que o Senhor Jesus espera de mim? Ou eu deixo a minha personalidade falar mais alto? Porque a nossa personalidade são características nossas, mas elas não servem para definir o que a gente vai fazer. Uma pessoa tímida não é o meu caso, irmãs. Graças a Deus, eu não sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que sempre teve muita tranquilidade para falar. Só que às vezes pode ser um problema, que a gente fala demais e fala o que não deve. Mas uma pessoa tímida poderia muito bem subir aqui e falar o que o Senhor pediu para ela falar. Porque a personalidade dela não deve definir o que o Senhor vai fazer na vida dela. E na vida de vocês é a mesma coisa. Mas muitas vezes nós nos apegamos para a tal da personalidade forte. Eu sou brava mesmo. Eu sou assim mesmo. E numa oportunidade onde o Senhor Jesus poderia trabalhar na vida de alguém, o seu jeito sobressaiu. O seu perfume, que não é dos melhores, mas que Deus pode mudar, com certeza, sobressaiu. E aí a gente se pergunta, né? Ou a gente ora, adora e fala, Deus me usa, Deus me usa. Mas na primeira oportunidade que você acha que não tem nada ali, é onde Deus vai te usar. Mas como você não estava ligada, você simplesmente deixou a oportunidade passar. Mas eu oro muito, falo, Senhor, pelo amor de Deus, se tiver alguém para entregar alguma coisa, não deixa essa pessoa sair da porta, não. Se eu seguro ela pelo cabelo. Porque às vezes é isso. Às vezes a gente acha assim, não, outra pessoa vai fazer, outra pessoa vai falar. E o seu perfume vai ficando cada vez menos importante, menos cheiroso, né? Por quê? Porque a gente vai deixando. Irmãs,
Que essa palavra hoje te ajude, te abra os olhos, te abra o coração, para que você preste cada vez mais atenção em como Deus pode te usar no dia a dia. Porque tudo que nós aprendemos aqui nessa casa é para o nosso dia a dia. É para lá fora. A gente passa 2, 3 horas aqui para mais de 1000 horas lá fora. A utilidade não é só para cá, porque é muito bom ser crente aqui. Eu adoro ser crente aqui. Mas a gente precisa ser crente lá fora. É lá fora que o perfume do Senhor Jesus precisa exalar nas nossas vidas, né? E aí, a gente precisa entender que, lógico, tem a vontade soberana de Deus, mas tem as nossas escolhas. O que eu escolho falar? O que eu escolho não falar? O que eu escolho fazer? E o que eu escolho não fazer? A gente sabe que tem uma luta muito grande acontecendo, mas boa parte dessa luta também é vencida pelo que a gente escolhe ou não fazer. Aonde a gente, como eu disse no começo, escolhe ou não falar, escolhe ou não cantar, escolhe ou não agir. Porque há situações em que a gente precisa agir, mesmo contra a nossa vontade. Um exemplo claro são nossos filhos, né? Que a gente quer ali fazer o melhor, não quer que nada aconteça de ruim para os nossos filhos. Mas às vezes, entre aspas, o de ruim que vai acontecer é a nossa correção, e tem que acontecer. A gente tem que ir lá trocar uma ideia, e às vezes tem que usar o chinelo para trocar ideia, entendeu? Porque senão, se a gente deixa passar, a gente não sabe as consequências que virão, né? Quantas vezes a gente não vê aí nas notícias, a gente fala, um chinelo ajudaria a pessoa ali a entender melhor, né? Mas faltou a correção. Por quê? Porque eu não queria estragar, eu não queria. Mas o limite, ele serve justamente para que a pessoa não ultrapasse e viva bem nessa terra, né? Então a gente precisa cuidar muito, muito do que a gente faz, muito do que a gente fala. É um pouco desconfortável você ficar tão vigilante do que sai de você. Mas a gente tem uma recompensa, porque o nosso descanso não é aqui, né? Então a gente fica vigilante aqui, o Senhor nos usa e vamos todas para o céu em nome de Jesus, né? E voltando aos nossos valores, o que são valores? Valores são caminhos que a gente escolhe para perseguir, né? Então, por exemplo, um valor meu é a minha família. E como é que isso se dá no meu comportamento? Eu, como autônoma, posso escolher o horário que eu trabalho. Eu poderia trabalhar muito mais, mas eu tenho criança pequena, e aí eu tenho que escolher. Posso trabalhar muito mais e trazer recursos, ou eu posso trabalhar um pouco menos e trazer minha presença. Porque eu acredito que através da minha presença, Deus pode fazer mais do que os recursos, não é verdade? Então, como se dá viver através do valor família? É quando você escolhe estar com a sua família. É quando você escolhe passar uma sexta-noite ali, fazendo um cinema em casa, se divertindo, levantando todo mundo para ir para a escola dominical, que a gente poderia dormir mais um pouquinho, mas a gente escolhe estar em família na casa do Senhor. Então é assim que a gente começa a viver pelos nossos valores. E eu queria saber, vocês já se perguntaram quais são os valores de vocês? O que norteia as escolhas de vocês? Quando vocês escolheram estar aqui hoje, foi baseado em quê? Baseado em mostrar sua roupa bonita? Ou baseado em se encher da presença do Senhor Jesus para vencer mais uma batalha? Então o teor da sua escolha é proveniente dos seus valores. E o impacto que a gente causa na vida dos outros volta para nós e reflete na eternidade. Então, viver através dos nossos valores e que são baseados na palavra do Senhor Jesus,
nos ajuda a chegar no destino final, que é onde a gente tanto quer, que é ir para o céu, que é estar com o Senhor Jesus, é deixar esse mundo. Só que se a gente não começar a entender quais são os nossos valores, a gente se distancia cada vez mais do nosso objetivo final. Sabe quando você quer ir para um lugar, você levantou e falou assim: hoje eu vou para 25. Aí fulana te liga e fala assim: não, vamos comigo ali no shopping. Aí depois eu vou com você na 25. Não, vamos só passar na casa de alguém, depois a gente vai. Não, a gente vai tomar um café na padaria, aí a gente vai para 25. E aí a hora vai passando, daqui a pouco é 12:30, você perdeu a vontade de ir para 25. Por quê? Porque te afastou do seu destino final. É ruim fazer tudo isso com a amiga? Não é ruim. Mas você tirou o dia para tal coisa. Então você deveria ser firme na tal coisa. E muitas vezes ser firme é difícil. Muitas vezes continuar no caminho é difícil. Porque fica o e se? Mas e se eu for com ela? E se eu fizer tal coisa? E se? Daqui a pouco acabou o dia e você não orou. Daqui a pouco acabou o dia, você não profetizou sobre a sua casa. Acabou o dia, você não adorou o Senhor. E aí foi só um dia. Mas e se no outro dia acontece de novo? E no outro dia de novo? E no outro dia de novo? E daqui a pouco foi um mês que você não fez o que você colocou no seu coração de fazer para o Senhor. E a partir daí a gente vai vivendo, vai se afastando do que Deus quer para nós. Então é muito importante a gente fazer esse exercício. Aí eu vou pedir para vocês aí no papelzinho também, na parte de trás, pensar quais são os seus valores. O que é importante para você? O que você quer, sobre o que você quer ser lembrada? Eu falei da minha avó, eu não sei sobre o que ela gostaria de ser lembrada. Mas, graças a Deus, é unânime todo mundo que lembra da Dona Gedida. Não lembra só da coxinha, mas lembra da mulher de Deus que ela era, da mulher acolhedora que ela era, da pessoa que cuidava das pessoas. Às vezes a gente chegava na avó, né, e falava: gente, que é tal pessoa? Ah, é alguém que passou e sua avó acolheu. Eu falei: gente do céu, mulher corajosa. Então, olha só, uma mulher de coragem. Uma mulher que ouvia a voz de Deus, mesmo todo mundo falando: Gedida, calma, toma cuidado. Ah, tem uma piada interna na família, é que se você esquecesse qualquer roupa lá na casa da avó, se você não voltasse para pegar no mesmo dia, daqui a pouco estava encaixotado, que ela mandava tudo para a Bahia. Minha avó pegava tudo que é roupa e mandava tudo para a Bahia. Ela sempre foi uma mulher ajudadora. Então, esse é o legado da minha avó, que vocês nem conhecem, mas já sabem de quem que eu estou falando. E aí esse era o valor dela, o cuidado. Minha avó queria traduzir o cuidado do Senhor. Então eu queria que vocês pensassem e anotassem. Qual é o valor sobre o que vocês querem ser lembradas? Pela mulher brava, que não tem problema assim, tanto ser brava. O ruim é a gente não saber a hora, né? Ou pela mulher de Deus, pela mulher amorosa, pela mulher trabalhadora. Porque, gente, se a gente olhar bem, a mulher virtuosa lá de Provérbios 31, ela não é, assim, nada contra, tá? Mas ela não é aquela moça comportadinha, que tem um laço na cabeça, toda... Não, a mulher era trabalhadora, tinha serva, acordava cedo, mandava, fazia, acontecia. E ela era louvada por causa disso. Então, sobre o que você quer ser lembrada? Não tem problema ser firme, muito pelo contrário. É importante ser firme. O que a gente não quer é ser mole, né? Então, sobre o que a gente quer ser lembrada? Eu quero ser lembrada pela resposta de Deus na vida das pessoas. E para isso eu tenho que buscar, para isso eu tenho que orar, para isso eu tenho que meditar, para isso eu tenho que deixar de fazer coisas que para mim seriam mais interessantes para fazer o querer de Deus. Então é muito importante, mais uma vez, a gente fazer esse exercício, né? E aqui
queria trazer para vocês que a forma como nós agimos também não vem do nada. O nosso comportamento, ele é aprendido sim, mas ele também tem a ver com as crenças que nós temos sobre nós. A gente tem crenças negativas que é: eu não consigo, eu sou incompetente, eu sou inútil, eu não sou uma pessoa amada, eu sou uma pessoa desagradável, eu sou imoral, eu sou mau, não mereço viver. Mas também tem crenças positivas que são: eu sou competente, eu sou capaz de realizar a maioria das coisas, eu sou confiável, eu sou querida, eu sou razoavelmente digna, e eu sou e estou adequada. E essas crenças vêm da forma como nós somos criadas. E por isso que é importante nós, adultas aqui, sabermos que as crianças que nós estamos educando, elas precisam ter crenças positivas sobre elas mesmas, não crenças irreais. A minha filha, eu falo, ela é muito linda, mas ela é muito linda dentro da minha casa, porque a mãe da amiguinha também está falando a mesma coisa. Então tem que ser baseado na realidade. Mas ela é forte, ela é inteligente, ela é corajosa. Ela precisa cuidar da forma como ela fala, porque a Sofia fala também o que vem à mente. E isso não é bom, né? Um dia desses ela chegou para o pastor e falou assim: pastor, você grita demais. Não sabia onde colocar a cara. E eu falei: Sossô, eu entendo que você entendeu que o pastor grita demais, mas você não pode falar assim na cara dele se ele tem perguntado, né? Dá uma segurada. Você gostaria que alguém falasse para você? Então, tem que dar uma segurada. É uma criança forte, inteligente, corajosa, mas também tem que dar um freio, né? Então, a forma como a gente acredita sobre nós também influencia no nosso comportamento. E aí a gente tem a palavra de Deus falando sobre como nós devemos acreditar sobre nós, porque é Ele que nos fez. Então tem que ser baseado nisso. E aí, minhas queridas, eu não quero dizer que todas nós somos umas anjinhas e maravilhosas, né? Nós precisamos sim da intervenção do Senhor. Mas a intervenção do Senhor serve para nós seguirmos essa intervenção. Quando o Senhor falar segura, segura. Quando o Senhor falar vai, vai. Quando o Senhor não falar nada, faz igual o povo de Israel. A nuvem não se movimentou, você não vai para lugar nenhum. Então a gente precisa perceber que no que depende de nós, que é muita coisa, a gente se sente capaz de fazer e realizar. E a gente aqui tem essa carta na manga, que é o Espírito Santo soprando no nosso ouvido como nós devemos agir, como nós devemos fazer, o quanto nós devemos esperar. As pessoas da Bíblia, elas estão como exemplo na história que a gente lê. E a maioria não sabia que o seu comportamento era exemplo. Mas hoje nós temos essa ciência, que o que nós fazemos ou deixamos de fazer é exemplo para os outros. E na Bíblia fala, né, que tem uma tão nuvem que nos rodeia de testemunhas, nos aguardando com uma grande expectativa. A expectativa nós não sabemos exatamente qual é, mas elas estão lá. E a gente sabe o que fazer. Então, quero trazer para vocês que, assim como o perfume que nós ouvimos falar 2000 anos depois, que era um perfume caro, que era um perfume forte que tomou a casa, esse deve ser o nosso comportamento. E não um perfume barato, não um perfume sem impacto, ou não um perfume ruim, porque o perfume toma a conta da casa. E que Deus possa falar, irmãs, no coração de cada uma durante essa semana. Que Deus possa ministrar no coração de vocês e que vocês possam ser bênçãos na vida de vocês mesmas e na vida das outras pessoas. Que o Espírito Santo sopre no coração de cada uma o que deve fazer, o que deve deixar de fazer, para que nós possamos exalar o perfume do nosso Senhor Jesus. Então era isso que o Senhor colocou no meu coração. E orem por mim, irmãs. Orem por mim.
Porque assim como a vida de vocês, a minha também não é fácil. Algumas coisas eu sei, né, que a psicologia me ajuda, mas não significa que eu sei de tudo. Não significa que é mais fácil, muito pelo contrário. E orem pela minha família. Nós precisamos, né, encarecermos das orações das irmãs. É isso, minhas queridas. Deus abençoe a cada uma.